Bora pessoal, vamos trocar uma ideia aqui sobre o fim do Windows 10, né? Vamos tentar acrescentar alguns detalhes na nossa resenha, né? Sobre o que foi o Windows 10, o impacto dele aí, né? Na vida das pessoas, tá bom? E vamos começar, né, cara? Eu tava conversando aqui com ele sobre a inteligência artificial, sobre o Windows 10, né? Sobre as atualizações de segurança. Por incrível que pareça, tenho mais uma, a última acumulativa, né? De segurança, de drive, um monte de coisa. Que foi marcada para hoje, 14 de outubro de 25, de 2025, né? Então, vamos lá, né, cara? Vamos trocar uma ideia aqui, né, cara? Então, vamos falar do desenvolvimento e nascimento do Windows 10. Bom, antes do Windows 10 tivemos o Windows 8, né? Quem lembra que foi de 2012 e o 8.1 que era do ano seguinte, 2013. O 8 foi uma experiência radical, uma mudança radical em relação ao 7, tá? Ele tinha uma interface Metro Modern UI, né? Focada em touch, né? Estilo tablet. Menu iniciar removido, revoltando a galera do desktop tradicional. Gerou um hate danado. Windows Store, né, a lojinha do Windows como central de apps aí, imitando o Android. E aí ele citou aqui como um problema que o Windows 8 foi muito mal recebido pelos usuários corporativos e de desktop também. Então a Microsoft ela precisou corrigir o rumo. E aí veio o nosso querido Windows 10 em 2015, nascendo como objetivo de unificar a plataforma. PCs, tablets, smartphones, com Windows 10 Mobile, Xbox também, HoloLens, entendeu? Unificar tudo, tá? Unificar as plataformas. Menu inicial voltou para delírio da Rapaze, mas misturando tiles, né? Elementos gráficos do Windows 8. Cortana, que ninguém usa, e o Edge, que substituindo o Internet Explorer, né? Com o motor Edge HTML. Isso deu um problema no início, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas um pouco mais para frente. E o Continuum, que é o modo híbrido desktop touch. O projeto secreto era chamado de Threshold. Testes via o Windows Insight, programa lançado em 2014 com milhares de voluntários. Esse foi o desenvolvimento do Windows 10, tá? A gente pode falar mais um pouco desse detalhe aí, desse Threshold, Windows Insight Program, né? Lançado em 2014. Como é que foi esse desenvolvimento aí com milhares de voluntários? Vamos ver aqui se ele vai acrescentar alguma coisa aqui. Pensando em dar uma resposta melhor. Na verdade é pensando para dar uma resposta no geral, né? Agora eu peguei ele, né? É foda. Ele demora mesmo para gerar uma resposta. É complicado. Travou, é? Meu Windows está travando. Meu HD é velho, lembrando que eu estou usando o Windows 10 no HD velho, né, pessoal? Então é nada mais natural que o Windows ele trave, tá? Não é minha culpa, tá? O HD tá velho, tá velhinho, né? A gente pode até perguntar, né? Qual o impacto do Windows 10 em HDs velhos, antigos, né? Para as pessoas também poderem... Ó, tá travando. Agora voltou. Bom, vamos direto ao ponto, tá? Vamos contar a história do Threshold e do Windows Insight Program, tá? Como ele funciona na prática, com Ring, Channels, Feedback, Telemetria, porque foi tão decisivo para o Windows 10 e quais foram as lições técnicas que vieram daí, tá? O codinome Threshold era uma camada interna de desenvolvimento do Windows 10. Um esforço para unir desktop, tablet e outros dispositivos. Lembra da única plataforma? Para testar isso em escala real. A Microsoft lançou em 2014 o Windows Insight Program,
Uma beta pública com milhões de voluntários que recebeu builds frequentes e deu feedback direto aos engenheiros. Isso está no Windows Blog, tá? O Windows 8 mostrou que lançar algo muito radical, sem validação ampla, né? Escreveu errado. As IAs também erram. Poderia dar muita merda. A Microsoft decidiu levar o público para o processo de desenvolvimento. Testar cedo, iterar, para quem está na programação, e ajustar com feedback real de usuários reais. E o objetivo prático era validar o X, né, UX, né, que é teste, start tilas, gráficos contínuo, que nem eu falei agora, estabilidade em milhares de configurações de hardware, compatibilidade de drivers e telemetria em uso real. Essa JOSA foi anunciada, né? O lançamento público anunciado em 30 de setembro de 2014, 11 anos atrás. Download do Technical Preview liberados logo depois, insiders passaram a receber builds semanais, tá? As tais da Ring, Channels e Flight eram ondas de distribuição fast. A ideia é testar primeiro quem aguenta mais bug, depois abrir para quem aceita menos risco. Então vamos embora, cara. Vamos uma explicação um pouco mais didática, um pouco mais técnica ao mesmo tempo, sobre o UX, né? Que é para você testar com esse tal do start, tilas e o contínuo, tá? Testar estabilidade, compatibilidade, configurações de hardware, tá? Como é que foi isso aí? Era uma galera que eram os voluntários, milhares de voluntários testando, entendeu? Que mais? Aí tu fala aí o que é Ring, Channel, Flight, com mais detalhes, tá? E como é que foi esse negócio de testar primeiro quem aguenta mais bugs, depois abrir para quem aceita menos risco, esse negócio de feedback hub, telemetria também, tá? E é isso aí, ajudava a priorizar correções de kernel, drive e o X. O coração do Windows, né? Então é isso, explica aí com mais detalhes aí, cara. Se tem alguma curiosidade no meio dessa jossa toda. Clica aqui, exemplos técnicos de como crash dump enviado por insider permitiu localizar uma regressão de drive. Vamos ver aqui se ele consegue dar um feedback maneiro pra ele. Então vamos embora, cara. Por que testar o X estabilidade era crucial lá no iniciozinho? Porque quando a Microsoft começou a desenvolver o Windows 10, o projeto Threshold, né, o beta, tinha um objetivo claro, unificar a experiência de desktop. Isso ele já falou. E o tal do Start Menu e Tilas era uma fusão do menu clássico do Windows 7 com a interface Metro do Windows 8. Beleza, tá explicado. Continuo precisava funcionar em hardware touchscreen e não touch também, com uma mudança dinâmica de interface. E o teste de hardware era milhares de combinações de CPU, GPU, SSD, drive, USB, até tela de toque diferente. Só que isso era um problema, porque era impossível testar tudo só dentro do laboratório da Microsoft. Havia milhares de voluntários que eram os insiders, que testavam em cenários reais, com hardware real. Show de bola. Então é isso, Rings, né, que era a versão original, Fast Ring, builds semanais diárias, com novidades mais recentes, mais estáveis também pra caramba, né, pra quem aguenta mais bugs, tá. Slow Ring, builds menos frequentes, mais testados para usuários que queriam estabilidade, mas ainda contribuíam com feedback também, né. Uma era uma build mais frequente, outra menos frequente, tá, cara? Esses eram os testes, tá? Mesma lógica dev, igual a instável, mais instável, release, quase produção. Aqui, ó. Teve a evolução desse tal de Ring. Renomearam mais tarde para dev, beta, release, private channels. E aí teve esse tal de Flight, que era testar novos recursos e correções. Né? E é isso. Curiosidade, ó, Gabe Azul, diretor do programa, e depois Donna Sakar se comunicavam com a comunidade insider, tá? Eles frequentemente explicavam por que certos bugs demoravam a ser corrigidos.
coisa da Microsoft, gerando um vínculo direto com os voluntários. Internamente os builds tinham nome. Tá, isso é uma curiosidade, pode ser meio inútil para todo mundo, mas para quem quer saber dos detalhes, tá aí, né, cara? Então vambora. Vambora pro histórico, tá? Mudanças principais em relação ao antecessor. Você teve uma unificação do kernel, que é o coração do Windows, né, para desktop, tablets e dispositivo. A tal da unificação que ele falou. Atualizações contínuas, né, não tinha isso antes. O Windows Update passou a ser mais agressivo com updates cumulativos mensais. E esse patch maldito, né, que sempre trava máquinas mais antigas e mais novas também, né? O Windows 11 também acontece isso até hoje. E o Edge, né, substituindo o Internet Explorer, pelo menos parcialmente naquela época. Suporte a múltiplas telas e desktops, essa viadagem, né, digamos assim. DirectX 12 para jogos e segurança, né? Aí eu pedi para ele explicar aqui o que é o kernel, que era o coração, para quem não sabe, né, o coração de qualquer sistema operacional, né? Que é o NT, que existe desde 1993, com Windows NT 3.1, tá? Ele gerencia hardware e software, traduz comandos de programas em ações reais do computador, faz a ponte entre CPU, memória, disco, dispositivos periféricos, mouse, teclado, impressora, HD e o caralho a 4. Aplicativos e processos do usuário também, tá? E aí ele falando aqui de um exemplozinho, né, cara? Imagina que você tem um bloco de notas. E aí você vai pedir para abrir o bloco de notas e vai pedir para abrir um arquivo. O kernel verifica se você tem permissão para abrir essa merda. Vai alocar a memória e abrir o arquivo. E vai interagir com o drive de disco para ler os dados e mostrar na tela, né? E qual é a característica importante dessa jossa, desse NT kernel? Ele consegue interromper processos de baixa prioridade para rodar os de alta prioridade, para evitar travamento, mas sempre trava de alguma maneira. E multitarefas, vários programas rodando ao mesmo tempo sem interferir uns nos outros. Na prática a gente sabe que isso não se aplica muito. Segurança, suporta contas, permissões, é tudo para encher linguiça. Serviços isolados, né? Portabilidade, projetado para rodar em arquiteturas diferentes, né? Então, beleza. Atualizações do Windows, né? Para que servem? Segurança, corrige vulnerabilidades contra vírus. Tá. Eu ainda não cheguei na parte da segurança, né? Que foi uma das coisas. Deixa eu ver aqui. Então vamos aqui para a parte aqui. Atualizações e correções históricas. Os milhares de ciclos de atualizações do Windows 10, né? Inicialmente 2 grandes atualizações por ano, que era YYH1 e YYH2. Updates acumulativos mensais, como a merda que tem hoje, né? O tal do Patch Tuesday, né? O pacotão de terça-feira. Parece até coisa de OnlyFans, né? Ai, agora chegou o dia do pacotão de terça. Vou mostrar minhas tetolas para todo mundo. Hotfix emergenciais para bugs graves ou vulnerabilidades críticas. Esses patches, na prática, travam mais do que outra coisa, né? Eles vinham com a promessa de multitarefa para evitar, como é o nome? Travamentos, né, cara? Que nem você falou aí, né? O mais significativo, menos significativo, é isso? Nem sei o que tu falou aqui, nem lembro mais. Negócio de prioridade, né, cara? O update passou a ser mais agressivo, eu também concordo, né? E é isso, cara. Tudo isso que o Windows 10 botou, a maioria das coisas, vamos falar a verdade, era pra encher linguiça mesmo, né, cara? Não era nem tanto pra melhorar. Parecia que atrapalhava mais do que ajudava, né, cara? Aí tem aqui que tu falou, pontos fortes de atualizações. Defendeu o .NET Framework sempre recebendo update de segurança e deixando o Windows mais pesado, comendo muita memória RAM. Ainda mais que nessa época o pessoal usava muito Chrome, né? O pessoal não tinha muito pé atrás com o Edge, né?
E é isso, drive de dispositivo moderno liberado via Windows Update. Eu pedi para ele gerar um monte de curiosidade aqui, pessoal. Vou falar algumas aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo, né? E ele vai falar das promessas aqui, vai ser até engraçado. Eu tô com 15 minutinhos. Então, vamos embora. Cara, vamos destrinchar isso de forma prática e técnica ao mesmo tempo, que é o que você quer pro vídeo, ele já entendeu, tá? Vou mostrar aqui o paradoxo das atualizações do Windows 10, que elas prometeram estabilidade, multitarefa, mas na prática muitas vezes causavam um inferno, travamento, atraso e consumo maior de recursos. Qual era a promessa inicial, né? Atualizações acumulativas, que eram mensais, deveriam melhorar, dar mais estabilidade, segurança e blá blá blá, evitar travamentos. Mas na prática, algumas builds forçavam atualizações de drivers, que, se fossem incompatíveis, gerava BSOD ou boot loops, né? Que é a tela azul da morte, Boost Queen of Death, ou boot loops eternos. Quem nunca, né? Quem nunca passou essa raiva, né? Com Windows 10. Vou até botar aqui, Windows 10. Eu vou colocar aqui, Windows 10. A telinha clássica. Vamos botar essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Abrir uma página nova aqui. Pronto. Tá aí pra todo mundo ver. A tela azul da morte. Pronto. Vai virar meramente ilustrativa. Alterações em serviço de background e kernel que consumia mais RAM e CPU, atrasando a multitarefa. Os tais recursos novos do Windows 10, telemetria, Defender Index, aumentavam I/O, né, cara, e uso de memória, o que em PC mais antigo era encher linguiça, como você falou. Então tem os patches mais significativos que corrigiam vulnerabilidades críticas, kernel, driver.net, enquanto patches menores mexiam em apps, UX, telemetria, blá 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 blá, né? Então vamos embora mais pra frente aqui. Papel do .NET Framework, patch constante, né? Corrigir vulnerabilidades e críticas, no caso. Como muitos apps Windows dependem desse diabo desse .NET, cada patch carrega assemblies novas, aumentando o uso de memória RAM. E efeito colateral, você combinado com o Chrome aberto, Edge, Outlook, puta que pariu, né? Ainda tem o Outlook. Rodando I/O em background, a sensação de Windows, Windows pesado mesmo. E antes do Windows 10, drivers geralmente eram instalados manualmente pelo usuário ou pelo fabricante. Quem pegou essa época sabe muito bem que era isso mesmo. O Windows Update começou a carregar drivers automaticamente. E eles começavam a carregar esses drivers automaticamente, que só davam mais conflito ainda. A gente tinha que instalar o Drive Boost, né? Até hoje, né? Manda um abraço aí, rapaziada, que faz isso até hoje, para corrigir esses problemas, né, cara? Mas tudo bem. Esse negócio do .NET é complicado. É o Booster, Drive Booster, é o nome do programa. Exato, cara, ele deu até uma risadinha. Haha, esse Drive Booster é tipo aquele amigo que tenta consertar a casa, mas às vezes derruba a parede, né? Mas valeu mesmo pro pessoal que não quer ficar quebrando a cabeça com drive antigo ou conflito de atualização, conflito de update do Windows, né? Então é isso, vamos voltar lá pra frente, né? Ele botou aqui do legado do Windows 10, né? Se é que ele tem algum legado, né? O pessoal saudosista, né, cara? Bom, vamos aqui, já botamos, né, cara, atualizações e correções históricas, né? A tela azul da morte, contendo problema de hardware compatível, atualizações que apagavam arquivos, isso a gente vai falar também, tá?
No caso de outubro de 2018, na versão 18.09, usuários perderam documentos após a atualização. Quem viveu, viveu isso aí, tá? E o problema com o Edge Explorer, Edge HTML, travava em alguns sites e E11 ainda precisava para compatibilidade corporativa. E o tal do atualizações de Defender.net, Framework, sempre recebendo update de segurança e fudendo a sua vida. Drive de dispositivo moderno, que também só ferrava com tudo. Hotfix emergenciais para vulnerabilidade 0D em ransomware. Muita gente deve ter pego mesmo assim, né? E navegadores, né, cara? Você tem o Internet Explorer 11, ainda tinha na época, né? Mantido para compatibilidade corporativa. Pouco usado por consumidores, mas necessário para sistemas antigos baseados em ActiveX. Eu posso até fazer um conteúdo sobre isso mais pra frente. E o Edge HTML Chromium em 2020, que era a integração profunda com o Windows 10. Em 2020 ele foi migrado para o Chromium, mais rápido, suporte a extensões, cross-platform. E atualizações automáticas vinham Windows Update, que deixava ele só mais pesado e mais fodido ainda, né? Na internet tá cheio de vídeo aí mostrando a história do Edge, né? Eu não preciso falar tanto. E o fim do ciclo útil e curiosidades finais. Não do vídeo, mas do que eu pedi para ele gerar, né? Hoje é 14 de 10 de 2025. Ele oficialmente não recebe mais updates normais, só acumulativos, como eu tô falando, tá? E as últimas atualizações do diacho do .NET, definições do Defender, utilitários, como ferramenta de remoção de hardware e drivers. E a tal da SU, Extended Security Updates até 2026 para consumidores que pagarem a Microsoft até 2028, como empresas, por exemplo. Muita gente deve pagar mesmo para empresa. Qual o legado do Windows 10? Vamos ver. Unificou o Windows para múltiplos dispositivos, grande merda. Criou base para o Windows 11, grande merda. Tornou o update cumulativo, grande merda. Grande merda mesmo. Popularizou o sistema de funcionalidades de sistema de segurança moderno, mais ou menos. E popularizou o ciclo de software como serviço, Windows Service. E quais são as curiosidades que eu pedi para ele gerar? Muitos medos de atualizar no Windows 10 se originavam de experiências traumáticas com o update do Windows 7.8. E acontece isso até hoje. Alguns bugs históricos viraram memes, como a tela azul da morte, como vocês estão vendo aí no vídeo, e updates que quebravam áudios e drivers, né? Vamos falar desses updates malditos aí, cara, que apagavam arquivos e quebravam drivers aí também. Vamos falar dessa desgraça aí, né? Pelo amor da madrugada. E também com erro de boot também, por favor. O loop eterno, o boot eterno, que deixou muita gente de cabelo em pé, né? Vamos ver. Eu acho que acabou. Não, acabou não. Tá travando, filhão? Exato, cara. Esse drive boost aí... Ué, caralho. Eu, hein? Ué. Linha do tempo do drivers. Drivers antigos de CPU subset. Ué. Atualizações cumulativas, solução. Que doideira, mano. Ele não gerou o que eu queria falar, não. Ah, não. ChatGPT bugou, pessoal. Como diz o Charles Wikipedia, deu falha no engano. Amigo, gera aí esses erros de bugs aí de patch de update aí, que apagavam arquivos. E pode falar hoje também os conflitos de drivers. Fala umas curiosidades aí, algumas atualizações quebradas aí que ferravam a nossa vida com o Windows 10 aí. Nossa senhora.
escreveu de maneira merda aqui. Vamos lá, vamos fazer um resumão caprichado de bugs, patches e conflitos de drive do Windows 7. Teve o 1809, né, cara? Como eu disse, deletava documentos e pastas pessoais. Você tinha um bug no processo de migração de perfis de usuário também. Nossa. Combinado com software de backup de terceiros. O impacto, usuários perderam arquivos importantes, muita confusão. A Microsoft pausou a distribuição da build por mais de um mês até corrigir o bug. Quem viu, viveu, hein? Quem viveu, viveu. E o tal do 1903-1909, Feature Update menores. O problema, patches de estabilidade que corrompiam a configuração da bosta da Cortana. Start menu Otilers, né? Resetando preferências do usuário, né? Quem viveu, viveu. E o impacto, a sensação de Windows estável. Óbvio, né? Precisava fazer personalizações. Refazer as personalizações. Ainda bem que eu nunca fui dessa viadagem de personalizar nada aqui não. Mas nada contra quem faz, né? E o update do tal do diacho do .NET Framework, né? Que era o tal do patch acumulativo. Que às vezes quebrava aplicativo legado, clássico. E não era recompilado na versão nova. Mais travamentos, né? Nos apps internos da empresa, o famoso Excel, software bancário. E quem viveu isso aí ficou fudido e mal pago mesmo. Conflitos de drive mais comuns, né? Drives entregues pelo Windows Update causavam crashes em jogos ou apps gráficos. Tela preta ou travamentos intermitentes. Conflito de drive de GPU. Intel, NVIDIA, AMD. De áudio também. O diacho do Realtek Creative USB DAX também. Após os famosos e maravilhosos patches acumulativos, o som sumia ou ficava distorcido. Isso acontece até hoje, essas merda, tá? USB Docking Station Builds 2004, mas causava perda de periféricos ou desconexão de monitores externos em laptops híbridos. E uma curiosidade dessa jossa, muitas dessas incompatibilidades eram contornadas pelo Drive Booster. São Drive Booster. Só cuidado com as merdas dos programas que eles instalam junto. Restauração manual via Device Manager. E bugs clássicos de atualização do boot loop e tela azul após o update. Principalmente em PCs com drives antigos de vídeo, chipset e antivírus de terceiros. O tal do McAfee, né? Algumas builds, 1067, 1703 e 1809 ficaram famosos por isso, tá? E compatibilidade com o Drive, com o Edge Explorer também, né? O tal do patch acumulativo também alterava a DLL das bibliotecas, né? Biblioteca de arquivos do navegador e quebrava a compatibilidade. Índice e search corrompido também. Atualizações cumulativas às vezes resetavam o index do Windows Search, deixando o menu inicial cortando lento ou inutilizado. E atualizações que tinham linguiça, que era telemetria, apps internos e recursos de sandbox. Recebiam updates que não melhoravam nada, só consumia RAM e CPU. Né? E algumas mais curiosidades técnicas, como diz o tio do Jack Chan, mais uma coisa. Sandbox do Windows 10. Patch melhoraram segurança, mas extensões, plugins e antivírus corrompidos quebravam apps, tá? E prioridade de patch críticos, né, do kernel do drive eram aplicados primeiro. Ajustes menores de UX ou telemetria vinham junto também, que não servia para nada. E não tinha nenhum impacto real de performance, tá? E DirectX e Net Framework também. O update de segurança que aumentava a RAM e I/O. Vamos falar aí para a rapaziada, né? O que é o I/O e o que se comprometia com o .NET Framework. A gente explica um pouco mais o que é o .NET Framework. E o DirectX também, só para encher linguiça. Né? Vamos ver aqui. Fechou, vamos embora. Você tem o I/O, né? Que tanto ele falou aí. Que é entrada e saída de dados do computador, do caputador, como dizia Didi Mocó. No Windows 10 isso envolve disco rígido, SSD, NVMe, leitura e escrita de arquivos. Teclado, mouse e touchscreen também, envio de comandos para o sistema. Redes USB, periféricos, troca de dados entre PC e esses dispositivos externos. Por que comprometia junto com o .NET Framework?
Porque muitos aplicativos em .NET fazem essa troca entre os periféricos e a máquina constante, leitura de arquivos, log de dados, comunicação com o banco de dados e blá blá blá, rede também, blá 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 blá. Então cada patch de segurança do tal do .NET Framework atualiza assemblies que lidam com I/O seguro, criptografia, bibibibibibi. E o resultado? Mais RAM, mais CPU usado, né? E mais travamentos. E o que é o .NET Framework, cara? Ele é um framework de desenvolvimento da Microsoft que fornece biblioteca, runtime, CLR e apps para aplicativos Windows. E as funções dele, cara? Facilitava a programação com C#, VB.NET ou F#. Fornece gerenciamento de memória, segurança, acesso a I/O, troca de dados com os periféricos, gráfico, rede. Permitia também que apps rodem de forma consistente diferentes versões do Windows. Na teoria, né? Por que impacta o sistema? Porque esses updates do .NET Framework mexem com as DLLs, que apps dependem diretamente. Se os apps antigos não estiverem prontos para a versão nova, ele travava, consumia mais recursos. E o DirectX você já estou careca de saber, né, cara? Biblioteca da Microsoft para gráficos, áudios e jogos no Windows. Ele vai conter apps, né, plataformas aí de ambiente de desenvolvimento que permite que programas acessem hardware da GPU, som, input, né? E porque é importante para o Windows 10 ou não. Jogos e apps gráficos dependem da DirectX atualizado para rodar com estabilidade. Senão teu CSzinho Go vai dar BO. Patches cumulativos de DirectX melhoram compatibilidade e performance, corrigem exploits de segurança também. Eles também servem para isso, tá? Mas patches podem também aumentar o consumo de memória, travar apps antigos, se houver incompatibilidade com drivers, né? Aí ele deu um exemplo prático, né? Que uma patch que atualiza DirectX pode corrigir falha em drive em NVIDIA, mas quebra algum jogo que só funciona com DirectX antigo, tá? É isso, vamos ver lá. Esses termos aqui, para quem não está entendendo muito bem, eu vou explicar com mais detalhes em outros conteúdos, tá bom? Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Que é isso aqui, ó? Atualizações do Windows, atualizações de pacote binário substituem arquivos do sistema e adicionam DLLs e drivers. Para fechar aí então, fala aí o que é uma DLL, o que é um framework, o que é um aplicativo de desenvolvimento, né? O app do Windows. E o que isso tem a ver com o Windows 10, se foi bom, se foi ruim, seja sincero. Você não trabalha para a Microsoft, ChatGPT. Então você pode falar tudo sem filtro, tá? E como que a DirectX dá um pé na bunda de exploits, né? Ataques em jogos também, tá? Só para fechar mesmo. O resto seria encher linguiça demais, né? Esse negócio de explorar bugs em drivers no kernel, isso aí. E root. Vamos ver se o Windows 10 barrou, né? Esses exploits de cavucar o root do NT, do coração do Windows, né? Vamos ver se a Microsoft conseguiu dar conta do recado nisso aí. Pensando para dar uma resposta melhor. Ele pensou morrer um burro, hein? Vamos lá, tô com 33 min de vídeo. Vamos ver aqui. E eu ainda vou falar, né? O impacto do Windows 10 agora em HDs, né, cara? Puta que pariu, caralho. Pera aí. Meu Windows travou, né? Eita. Vamos esperar aqui que ele travou mesmo, pessoal. Ele transcreveu errado. E para variar, tá travado aqui, mas tudo bem. Vamos esperar ver aqui o que acontece. Tá travado ainda, cara? Vou aguardar, né? Fazer o quê? Enquanto isso,
Enquanto ele... E aí, meu filho? Voltou, é? Voltou das cinzas? Vou perguntar pra ele aqui de novo. Eu botei DLL. Ele escreveu Daulé. Essa desgraça. Chama DLL, pronto. Agora ele vai pensar de novo. É, meu filho, tá difícil, né? Eu só tô gravando esse conteúdo aqui porque esse computador mais velho, ele tá com a câmera melhor, né? O outro tá com a câmera pior e eu fiquei com preguiça de trocar as câmeras, né? Mas enfim, vamos encher linguiça com mais alguma coisa aqui. Não dá? Vamos ver aqui. Não dá, tá tudo travado. Palmas para o meu HD. Palmas para o meu HD de merda. Palmas e o Tocantins inteiro. Meu Deus do céu. Só Jesus. Bom, se você tem alguma história boa para contar do Windows 10 ou alguma história ruim, você já passou muita raiva com essa merda desse sistema junto comigo, você pode comentar, você pode curtir, você pode compartilhar esse vídeo com alguém, né? Entendeu? Tô fazendo esse vídeo mais por curiosidade do Windows 10, né? Algumas curiosidades, uma resenha sobre esse sistema maravilhoso. E a gente tem uma espécie de síndrome de Estocolmo com o Windows, né? O pessoal reclama, fala que vai migrar para o Linux, mas a verdade é que ninguém tem coragem de abandonar o Windows, né? Vamos falar a verdade, você já pensou em abandonar o Windows, você já pensou em botar fogo na sua máquina, mas você não consegue, você não consegue se livrar do Windows, né? A verdade é essa. Então vamos embora, ele voltou ao normal, né? Pensei que meu HD ia explodir, mas não explodiu. Então fechou. DLL, o que é? É um arquivo que contém códigos e recursos, funções, classes. Lembra que eu já falei de funções e classes? Posso falar mais um pouco disso em outro canal. Funções, classes, ícones e strings que vários programas podem carregar em tempo de execução. Tá? Várias coisas, né, cara? Em vez de cada app ter seu próprio código para fazer x, y, z, eles vão chamar as funções da DLL. Tá? Você tem a porta-voz, user, 32.tll, kernel, 32.tll, são exemplos clássicos para quem manja. Se você é manjão, você vai entender. Risco, se uma DLL for trocada por uma versão maligna, por exemplo, a DLL hijack, ou tiver bug, todo app que chamar aquela função vai cair ou ser explorado. E framework é pacote de bibliotecas em runtime que vai facilitar construir aplicações ou não. Regras, padrões, ferramentas. Um exemplo é o diacho do .NET, que vai gerenciar a memória, segurança, I/O, troca de dados entre os periféricos e a sua máquina, threads e serialização também. Por que importa ou não? Muitos apps Windows dependem do .NET para atualizar o framework, né? Atualizar o framework muda o comportamento desses apps para pior e corrige ou não, ou às vezes quebra, que nem ele botou, seguranças e funcionalidades. E é isso, cara. E a IDE, que é um ambiente integrado para escrever, compilar, debugar e testar apps, né? Deixa eu ver aqui. O que isso tem a ver com o Windows 10? Bom ou ruim? Sério, sem firula. O que ele rotulou como bom trouxe mitigações, atualizações contínuas. Não é bom. E um ecossistema que forçou fabricantes a assinar drivers e corrigir falhas mais rápido, mais ou menos. Tá? E ruim, o update automático mais drive e distribuição de driver causou conflito.net, né? O .NET que a gente falou, saves de background aumentaram o uso de RAM. Então é isso, tá? E ele me corrigiu, o DirectX não expulsa exploits sozinhos, ele é só um meio. Mas os pacotes, os patches no runtime, mais os drivers e validações reduzem vetores, atualizar DirectX mais drive,
É igual a fechar portas para vulnerabilidade, tá? Pronto, tá bom, tá ótimo. E é isso, cara. E o root para ter controle total do Windows, né? Em poucas palavras, o Windows 11 barrou cavucar o root do NT? Sim, tornou muito mais caro e complexo chegar ao sistema em ataques comuns. Ah, tá. A superfície do ataque foi reduzida. Mitigações entraram em uma camada profunda. Não houve um zero day num drive crítico, tá? Nem GPU, nem storage, nem nada. Ou uma cadeia de bugs. Um atacante persistente ainda consegue escalada. O Windows 10 não é invulnerável, claro que não, né? É isso, cara. Não tenho muito mais o que falar, não, sabe? Acho que eu já comentei tudo que eu comentei com vocês aqui sobre o Windows 10. Se vocês quiserem que eu comente mais alguma coisa, podem comentar aí nos comentários, tá? Que a gente pode fazer um vídeo adicional sobre esse sistema maravilhoso que a gente tanto ama e tanto odeia, ou mais odeia do que ama, né? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo conteúdo.